liberado, tá permitido e tá começando mais um episódio do Pod de Mãe. Eu sou a Gabi Freitas, mãe do Rui, e eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Mari. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, gente. É muito bom estar aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que, pra mim, particularmente, foi um pouco delicado, viu, gente? A gente vai falar de relatos de parto, e a Mari tem, assim, uma história fantástica e que a gente se surpreende muito, né? Vamos começar lá há 2 anos, 3 anos atrás, Mari. Vamos. Quando você descobriu a sua primeira gravidez. Conta pra gente onde você estava, como que foi. Então, há 2 anos e 7 meses atrás, eu estava tentando engravidar, né? Eu e meu marido, a gente já estava casado há 6 anos. E a gente começou a tentar engravidar. E foram 18 testes negativos até vir o primeiro positivo. Nossa, imagina a angústia. Imagina, né? Cada teste. E ali, nessa época, a gente estava morando em País de Gales, que fica no Reino Unido. E aí a gente é missionário, então a gente estava numa missão mesmo, trabalhando com a igreja, trabalhando com a Jocum. E ali, tentando engravidar, né? Querendo muito um filhinho, a gente orava muito para ter um filho. E aí veio o tão sonhado positivo, né? E aí chegou o positivo com uma hiperimese gravídica, né? Que é aquela doença que a gente fica vomitando. Aquela coisa, né? Aquela coisa tranquila de uma Tranquila, gravidez. né? De uma primeira gravidez, assim. Aquela gravidez linda de novela. Muito. Mas assim, fiquei feliz que a Kate, a princesa Kate também, não feliz por ela, tá? Porque, né? Não tem como ficar feliz por isso, né? Mas algumas pessoas já passaram por isso também, Tata Werneck. Só gente fina, assim, né? E eu também. Você tava no grupo VIP. Tava aí no grupo VIP, selecionada a dedo pra ter essa doença, né? Que eu vomitava, 10, 11 vezes por dia, né? Então foi horrível, né? Expectativa versus realidade. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Eu achei que eu ia ficar Eu pulando. até esquecia que eu tava grávida. Ai, gente. Senti nada. Deus não me deu isso aí. Não me deu. Mas é porque eu não tava no grupo VIP. Não tava, entendeu? As Não normais. tava indo normal. E aí, aí passou assim, até 5 meses foi essa luta. E depois eu comecei a aproveitar a gravidez assim e tal. Tava me achando gata, linda, né? Você achou gata? Nossa, eu acho maravilhoso. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que desde criança eu tenho essa percepção. É uma mulher grávida. Eu sei achar bonito. E aí, lógico, quando foi a minha vez, né, exibida pra caramba. Tava se achando linda. Lógico. Tirou foto das semanas? Foto? Ixi, tirava quase tudo. Contratei fotógrafo. Ao invés de fazer aquele foto do mêsversário do bebê, eu fiz da gestação. Então eu tenho assim um tanto de foto, eu grávida. Exibir a barriga. Só que no meu caso, o Rui foi prematuro e eu não tive o barrigão. Ele não chegou a ficar do jeito que eu sonhava. Mas assim, maravilhosa. Você teve com quantas semanas? Eu tive com 34 semanas. 34. O Luca foi com quanto? 40 semanas e 2 dias. Você esperou bastante? Esperei. Não, eu fiquei enorme. Gabi, eu fiquei enorme. Não, Eu sou pequenininha, gente. Eu sou baixinha, mas a barriga vem com força. ela veio com tudo. Ela vem com tudo. E ele nasceu com que tamanho? Ai, aquela lembrança. Ai, nasceu com 3,640. Nasceu ali o E havia de par? natural. A lembrança. Mas aí, ali em Gales, eu tava em Gales e a cultura de lá pra gravidez, pra acompanhamento, assim, nesse... Como é que... Esqueci a palavra. Natal? Pré-natal, isso. Ela é muito diferente do que no Brasil, né? Ela é bem... Quase nenhum exame, é só exame de urina. Não pede exame de sangue, não... Você tem 2 ultrassons durante toda a gestação, né? Então, eu ficava ali. Ainda bem que assim, eu não sou muito ansiosa, então eu falava, tá tudo bem se tiver alguma coisa, porque tinha pouco exame, né? Uhum. Nossa, e a gente aqui no Brasil parece que a gente gostaria de um ultrassom por semana. Não é? Pra ficar vendo. Inclusive eu, aquela terrível que sou, comprei aqueles
aparelhinho de escutar o bebê. Não, todos os dias, meu café da manhã, eu tomava café da manhã escutando e falava, ai, filhinho, não sei o quê. Pra ali ter certeza. A gente surta de vez em quando, porque eu peguei uma veia errada, tava no meu coração, não no coração. Ai, que óbvio. Surtei, mas assim, já é uma realidade muito diferente. Muito né? diferente. Eu acho que se eu falar pra alguém que alguém lá, fala, gente, tem uma amiga que comprou, vai falar, quê? Pra que isso? Pra que gastar dinheiro com isso? Uma cultura totalmente É muito diferente, muito. Então, tive poucos exames e foi caminhando, né, pro parto normal. Lá, a cultura, né, lá do Reino Unido é mais realmente a via de parto natural, né, um parto natural. E eu não tinha muito pra onde ir, né, era natural ou só faz cesárea lá se realmente a mãe estiver morrendo ou tiver muito... Realmente caso de risco de... Aham. Uhum. E aí, quando deu 40 semanas, eu fui na consulta, né, no postinho com a midwife, com a parteira. E aí o Luca tinha parado de... Ele tava, tipo, quase um dia inteiro sem mexer. Eu falei, cara, é muito estranho, porque o Luca mexia muito na barriga, muito. E ela falou, vamos pro hospital, vamos fazer exame, né? E aí, quando cheguei no hospital, a médica falou, olha, é melhor a gente induzir seu trabalho de parto, né? Porque o Luca tá mexendo pouco, vamos induzir. Eu falei, tá, vamos induzir, né? Eu já tinha alguma informação ali de que a indução pode demorar mais e pode doer mais também, né? Eu falei, ixi, tava ali. Mas como que foi a sua indução? Foi injetável? Foi comprimidinho? Foi comprimidinho. Então, a indução lá é o primeiro e outra, eles tentam não... Durante a indução, tentam não intervir tanto. Sim. Então, alguma coisa espera 24 horas. Alguma coisa ali, mais de 24 horas. Então, foi um comprimidinho, né, que colocou lá dentro, né? E aí, depois de 24 horas, minha bolsa rompeu. E depois de 24 horas, eu nunca nasci. Então, foi esse processo aí. Simples assim? Não, não foi simples. Vamos detalhar isso. Vamos. Essas 48 horas. Vamos. É difícil, assim, pra mim lembrar do parto do Luca, porque foi um momento bem doloroso, assim, na minha história, assim. O interessante é que quando o parto do Luca tem muita presença de Deus, assim. Porque antes do parto, eu fui orar e tal, e eu senti, assim, Deus falar comigo assim, Mariana, você não é desfavorecida. Meu favor é sobre você. E aí eu anotei aquilo dali, eu falei, eu acho que isso aqui é pra mim, vai ser importante. Escrevi e guardei, tipo, no coração, sabe? E aí eu fui minha mãe chegou, né? Minha mãe saiu do Brasil, foi pro País de Gales, chegou lá, e no outro dia eu já fui pro hospital. Então o tempo foi bem, assim, vamos dizer assim, perfeito, sabe? Calculado Deus. Bem, assim. E aí fui pro hospital e eu comecei o processo do trabalho de parto, eu fiquei sozinha, né? Não permitiam que o Frank, meu marido, ficasse. Então foi bem sozinho. Mas era porque era época de pandemia ou não? Porque lá as regras são essas. As regras são essas, Mica. Então, se você tá em trabalho de parto não ativo, o pai não participa. Você fica lá no hospital sozinha. Aí, se você começou o parto ali ativo, ali a fase já realmente ali pro final, assim, o pai pode chegar. Nossa, gente, mas e a cabeça da gente? Não, Eu já cabeça- tá ativo desde o começo, né? Exatamente, né? Eu não consigo nem imaginar como que seria eu no meu parto sem o meu marido de perto. Não, foi. E assim, eu tava ao lado de muitas outras mulheres que estavam em diferentes fases do trabalho de parto. Então eu tava chegando, colocando ali um remédio, e a outra tava gritando já, quase indo pro... Então foi, meu Deus, daqui a pouco sou eu. E agora? Então foi assim. E ali eu com muita dor, eu não sabia como é que tava, assim, uma coisa ótima, né? Eu me preparei muito pro trabalho de parto em inglês. Estudei muitos nomes e tal. Então tava preparada ali, né? Informação e tal. Mas emocional tava ali, gente. Queria o Frank, ligava e tal. Fui pra banheira, fiquei muito tempo na banheira. E aí a bolsa estourou. E aí depois mais de 24 horas pro Luca nascer, né? Então, assim, foi um trabalho que eu fiquei 3 dias sem dormir, né? Isso foi exaustivo demais, né? Sem nem um cochilinho. Sem cochilo, porque era uma que gritava, tá ali naquele ambiente, foi muito tenso, uma tensão, assim,
muito grande, né? O coração batendo rápido, falando, gente. Aí eu tentava ali o relacionamento ali com a mãe que tava do lado, ela já tava parindo. Em Nárnia. Tava em Nárnia. Totalmente em Nárnia. Então isso foi muito difícil ali, o emocional, sabe? A mente. E aí, quando finalmente, depois de muitas horas, começou ali, eu falei, nossa, agora que a bolsa estourou, já vai nascer, né? A gente pensa isso, né? Mas não, tinha muito chão pela frente ainda. E aí eu liguei pro meu marido, olha, eu acho que daqui a pouco, mas não era, né? Era muito tempo. A inocência. E aí, acho que umas 8 horas da manhã fizeram um toque de novo durante esses 3 dias. Muito toque. Sim. Gente, o toque é extremamente desconfortável. é muito tipo, você passou por isso? Eu passei, mas o meu foi muito, assim, foi raro de acontecer. Acho que eu tive uns 3 toques, assim, porque a minha bolsa estourou no dia 28 e o Rui nasceu no dia 2. Porque a gente teve, por conta de ser prematuro, né, de segurar e tal. Então eu tive alguns toques, mas assim, não comparado com o terço, né? Não foi nada que eu acho que ultrapassou o limite. Não, foi... Nossa, pra mim, toda hora que vinha fazer, eu falava, ai... Que é invasivo, né? Desconfortável. Principalmente no comecinho, né? Quando tem pouca dilatação. É. Porque no final, a gente não tá nem vendo. Não, já tá... tá ali na dilatação, você já tá... Mas... Aí, finalmente, a gente chegou, assim, na fase... Já no expulsivo, né? Eu entrei no quarto, né? Só pra mim. O Frank chegou, já foi um alívio. Eu tinha uma enfermeira só pra mim. Aí, nesse momento, vocês ficaram sozinhos. Aí, sim, a gente ficou sozinho, né? E por 8 horas da manhã, o Frank chegou. E você precisava ficar no hospital até esse momento do parto? Precisava. Porque quando você induz o trabalho de parto, eles querem monitorar o bebê, né? Então, eu precisava ficar ali, né? Mas você ficou porque o Luca tava sem movimento ou padrão também? Padrão também. Ah, porque aqui a gente... É diferente. A gente só vai com 7, 100 dias, 18. Então, por exemplo, aqui eu sei que a abordagem seria diferente. Ele não tá mexendo. O exame tá tudo bem. Talvez em casa eu poderia ser acompanhada, né? Com alguma enfermeira, enfim. Mas lá não foi esse procedimento, né? Lá eles preferem mais hospital mesmo, né? Vamos assim, nessa abordagem. E aí, tava indo tudo bem no trabalho de parto, tava indo tudo bem. Eu tava sentindo, assim, bem o bebê descendo, assim, tal. Eu tinha uma enfermeira muito maravilhosa junto comigo. Ela era romena. E aí começou a parte que foi muito desafiadora, né? Que chegou... Eu comecei a fazer força e a cabeça do Luca começou a ficar presa, né? E aí, a cabeça eu senti, assim... coloquei a mão, senti a cabeça dele. E aí, essa enfermeira chamou outra enfermeira. Falou, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que na posição da cabeça. E aí a enfermeira, outra enfermeira bem mais velha, checou. Nada contra esses enfermeiros mais velhos, tá bom? Tá tudo bem. Ela chegou e a abordagem dela foi, vamos fazer uma manobra, né? Vamos pegar a cabeça dele e vamos virar. E aí começou a história do parto, começou a mudar violentamente. Exatamente, né? E aí não me explicou direito, né? Foi uma forma, tipo assim, deita aí, vamos... Coloca a mão e não me falando, né? Então, ali começou o parto, que eu falo assim, a minha voz começou a ser silenciada, assim, sabe? E eu comecei a ficar assim, gente, o que tá acontecendo? Me fala, né? Então, deita, fizeram uma manobra assim, uma coisa assim, super dolorosa, né? Mexeu ali e a partir daí, o que tava avançando parou de avançar, né? O que tava indo natural começou a ficar assim, o que era pra ajudar começou a piorar, né? Porque ele tava descendo e ele parou, né? É lógico, então, mexeu e como se fosse a cabeça dele voltar um pouquinho, né? Mas essa manobra foi como que ele fez por baixo, ele fez na barriga? Não, foi por baixo. Por baixo. Meu Deus. Então ela botou a mão e na cabecinha dele e aí, assim, uma dor assim absurda, eu gritando e ela tipo
É isso. E assim, sem o mínimo de toque, assim, sabe, comigo. Assim, eu tava assim, apavorada, né? Que é isso? Eu olhava pro meu marido tava chorando. E a gente olhando um pro outro, falando, e agora? Que é isso, né? E aí começou a ter muita dor. E eles começaram a falar assim: olha, os batimentos dele tá mudando, tá caindo. Vamos chamar agora os médicos, né? E aí entrou alguns médicos, assim, como era um hospital escola também, universitário e tal, entrou, tipo, uns 5 médicos, entrou 5 pessoas, né? Eu já me senti assim, opa, caramba, que é isso, né? E aí eu e Mariana e já entraram com um equipamento, assim, sabe? Que a gente já conhecia ali, já sabe, né? Olhar assim, falar, opa, isso aqui é um fósforo, isso aqui é um sugador, né? E eu assim, que é isso, né? E a contração vindo, fazendo força. Eu queria muito naquela. Eu tava tentando muito parir em pé, sentada, assim, banqueta. Não queria ficar deitada, porque tava muito desconfortável ficar deitada. Tava... E aí eles falaram, não, a gente vai pra posição ginecológica, né? Aquela que você bota o pezinho ali, te arrasta, né? Assim, pra ficar ali embaixo, né? Na cama. E aí foi um horror, né? Foi muito desrespeitoso, assim. E eu lembro que eu falei assim, eu não quero episiotomia, né? Episiotomia não quero, né? A, a episiotomia, ela... Ali na hora, eu lembro de olhar pro médico e falar assim, olha, eu estudei, eu não quero, porque eu sei que pode ser pior e tal. Eu posso tentar outra posição pra ser melhor, pro bebê sair? Aí ele falou, não, agora sou eu. E então eu fiquei assim, caramba. E ele começou a colocar várias coisas e eu não sabia o que era, né? Então eu vi ele, tipo, tentando tirar a urina, né? E aí ele pegou o fórceps. Ele foi usando várias coisas ele não falou, não comunicou. Eu vi a tesoura. E ali você não tinha nem a visão. Eu não tinha, né? Eu tava com a perna aberta, né? Na posição ginecológica. E o meu marido, naquela hora, ele olhou, tipo assim... Eu gritava, chorava, só chorava e falava. E eu pensava assim, eu só quero que ele nasça, eu só quero que ele nasça. Só quero que ele nasça. Então a dor, assim, na bruta, né? Porque não tem anestesia, não teve nada na hora, né? E aí comecei a sentir, né? Senti tudo, né? Eu sentia que eles estavam sugando a cabeça do Luca, né? Meu Deus. Então o Luca nasceu assim. Nasceu com a cabeça sugada, assim, né? Pra tirar a cabeça dele e... Nasceu assim. Uma forma bem bruto, bem bruto. Desumana, Bem né? desumana. Então foi muito doloroso, assim. Hoje eu consigo falar isso de uma maneira mais... Assim, porque foi um processo, né? De terapia, de revisitar esse lugar, né? De ressignificar esse lugar, né? Isso em 2020? 2020. 2020. 2022. Eu nunca na minha vida ia imaginar que em 2022 ainda aconteceriam umas coisas dessas. Porque assim, a gente está tão imerso aqui dentro da nossa realidade, né? Realidade Brasil. E parece que, por mais que ainda é um processo, essa parte de humanização, de o protagonismo da mulher no parto, até as questões da via de parto, né? Cesárea, o parto vaginal. Mas parece que já tem há tanto tempo sendo falado que para mim isso não existia mais. Eu nunca que imaginei que ainda teria ali um sugador, um forceps. Nunca. Não entraria na minha cabeça. Se você não Num país de primeiro mundo, né? Num país de primeiro mundo. A gente que acredita, né, que às vezes o Brasil é um país, às vezes, que tem uma inferioridade ali, às vezes a gente está muito na frente e a gente nem sabe, né? Fica ali só com aquele preconceito, vivendo um mundo ilusório de que lá fora a grama do vizinho é mais verde. Pois é. Que vai ser mais humanizado, que eles já estão na frente. A minha experiência lá fora foi totalmente, vamos dizer assim, desumanizado, né? Não teve, não sei, desumano. Não, desumanizado não tem. Desumano, né? Assim, e o pior tava ainda, foi o parto, né? E quando o Lucas chegou, gente, assim, eu tava no carro vindo pra cá, falando com meu marido sobre isso. Eu falando, um dos momentos mais felizes da vida, mesmo com um cenário caótico, foi, gente, ter um bebê que nasceu, você tá no seu colo, aquele quentinho,
Você ouvir o primeiro choro do seu filho, isso aí, gente, isso aí tá dos melhores momentos da vida, assim, da minha vida, assim, que momento maravilhoso ouvir o Luca, ver o Luca e conhecer o Luca, e depois a Rebeca, né, outra história. Então, valeu a pena, enfim, né? E depois que o Luca nasceu, aquele momento ali, consegui ter aquele momento de colo ali, de estar junto comigo. E aí, outra coisa que, nossa, isso atrapalhou, né, esse momento, né, que o médico começou a perguntar assim um pro outro. 1, 2, 3, perdi um pano. Perdi um pano. E eu ali com o Luca aqui, em cima de mim. E aí a minha enfermeira, que tava ali comigo, que ela foi muito maravilhosa, a gente tem que ressaltar isso também, né? Nem sempre todos os profissionais. Tem profissionais maravilhosos. Mesmo ela ali, naquele contexto, ela segurou minha mão e falou, eu tô com você, tal. Mas acabou que saiu do controle e teve que ter outras pessoas ali, né? E ali o médico começou a falar, eu perdi um pano dentro da Mariana. Ah, meu Deus. Mariana, já que você já pariu, né? Tá aí dentro, vamos parir um pano. Aí eu olhei pra minha enfermeira e minha enfermeira começou a falar com o médico. Não, já que a Mariana vai ter que ir pra uma cirurgia, vocês tiram um pano lá. Gabi, eu não tinha noção do que tava acontecendo. Eu não tinha noção, não sabia que eu ia ter que ir pra uma cirurgia. Eu ia perguntar agora, por que você ia ter uma Eu não sabia. O Lucas já tinha saído. Já tinha saído, pra mim tava tudo bem. Pra mim eu achei, não, eu acho que deve ter rasgado um pouquinho, vão costurar e tá tudo bem, né? E aí a minha enfermeira falou isso e o médico falou, não, a gente vai pra cirurgia e tira lá. Então, cirurgia, o que tá acontecendo? Cirurgia, pano. E aí eu me assustei, né? Falei, o que tá acontecendo? Alguém me explica. Aí ele falou, olha, você foi muito damaged, foi muito danificada aí embaixo. A gente vai ter que operar, vai ter que reconstruir. E eu fiquei, não, como assim, né? E aí a minha enfermeira chegou assim do lado, né? Falou, olha, Mariana, você teve uma laceração de terceiro grau, rompeu o músculo, rompeu o ânus. Então, a gente vai ter que costurar, né? Só que para isso você vai precisar ir para anestesia. Você tá com alguns riscos, né? De hemorragia e tal, tá sangrando muito. A gente vai precisar que você vá pra cirurgia. Gente, aí... Falei, não acredito que eu vivi o parto da minha avó em 2022. Pra passar por uma né? cirurgia depois. Pra ir... Falei, ué, gente, eu fui rasgada de ponta... Assim, da minha cabeça, né? Que é isso? Então, meu marido, a gente ali chorando, tal, me despedi do Luca, do Frank, meu marido, e fui pra cirurgia, né? E aí, cheguei na cirurgia, foi assim, gente... Eu contei, né? Eu sou meio brincalhona, eu contei. Eu falei, gente, calma aí, tem 12 médicos aqui mesmo? 12 pessoas? Contei assim, eu falei, calma aí, galera. 12 na sala ali. E aí, eles me colocaram na maca, me deram anestesia. Opa, desculpa aqui. Eu tava super acordada, né? Super tensa. Eu falei, quanto tempo vai ser mais ou menos? Uns 45 minutos. Tá bom. E ali... era pra eu ia ver tudo, né? Eu falei, não, eu não quero ter essa cena na minha cabeça. Por favor, tampa. Aí o médico falou, não, pra que isso e tal, não sei o quê. Eu falei, não, por favor, eu quero que tampe, porque eu não quero ter essa cena na minha cabeça. Eu falei, não tá muito bonito, não, eu imagino que aqui não deve estar bonito, então, por favor, tampa isso. Eu não quero ver. Então, como eu sempre falo, né? Tem gente maravilhosa, humana ali. Teve um médico que fez um... Como é que a gente fala essa palavra? Quando a gente faz um... Não é um puxadinho, faz um... Uma barraca? Nosso jeitinho de ser... Como é que é o nome, gente, da palavra? Que a gente faz um... Dá um jeitinho, assim, faz um... jeitinho brasileiro de ser? Ele fez gambiarra. Essa paiada, que a gente não tem inglês nunca. Gambiarra. Fez uma gambiarra ali, então fez um cercadinho pra eu não ver. E ali eles foram conversando e tal, foi costurando.
E teve gente ali que ficou do meu lado ali, e eu vi que tava passando o tempo, né? Então deu 1 hora e tanto, ainda tava em cirurgia, pressão. Aí eles foram falando, né? A pressão dela tá. Nossa, teve que costurar muito. Então, assim, foi. Depois me preparei e tal, acabou a cirurgia, foi bem ruim, assim, foi ruim. E o pano? Acharam um pano. Ah, não, ainda bem, né? Acharam um pano lá dentro, né? Gente, que coisa, né? Acharam um pano, costuraram. E ali, na cirurgia, esse é um detalhe importante, né? Na cirurgia teve um médico que me tocou e falou assim: olha, Mariana, você não pode mais ter parto normal, viu? Aqui foi danificado, né? Melhor pra você que você não tenha mais parto normal. Nossa. A partir de agora é só cesárea pra você. Eu falei, nossa, aqui deve ter. Tô igual o Frankenstein agora, né? Eu saí de lá e falei, caraca, ferrou, né? Mas eu saí ali da cirurgia, fui pro quarto, vi o Luca, vi o Frank. E aí, nos próximos dias, eu tive que ficar com o Luca sozinho no hospital. O Frank não podia ficar. Nossa, o pós-operatório com um bebê recém-nascido, com todos os hormônios à flor da pele, Gente. peito rachando. Uhum. É o pesadelo. Eu me arrastava, né? Eu não conseguia. Demorou, assim, a cicatrização foi difícil, né? Eu tive muito ponto, rompeu o músculo, né? Tenho várias histórias de... Ai, gente, negócio que vai estar no ar, eu tenho umas histórias de tanto mico que eu paguei. Mas o povo vai ver depois a minha cara e vai lembrar, né? Então, ai, gente, é que eu tô falando aqui, né? Eles já estão rindo aqui. Mico. Aí eu fiquei ali, não conseguia segurar um peidinho, tentei... Ai, gente... Mas tá super justificado. Ai, gente, que coisa horrorosa. Gente, fica tranquilo, tá? Que eu passei por uma fisioterapia pélvica, né? Então, hoje em dia tá tudo sob controle. Consigo, né? Fiquei ali um pouco danificada, mas depois... Nisso, eles foram bem legais comigo, assim, lá no Reino Unido. Depois que eu tive tudo que aconteceu, eles mesmos marcaram fisioterapia pra mim. Né? Depois eu fui conversar sobre o parto, eles perguntaram se eu queria reportar o parto, né? Falaram, olha, o que você viveu foi ruim. Ah, então lá mesmo eles já tinham essa consciência. Tinham, né? Quando eu fui pra fisioterapia, ela falou, não, Dá errado. tá errado isso aqui. E no hospital mesmo, quando o médico vem te visitar, outro médico falou, o que aconteceu? O que aconteceu aqui que eu tô vendo o seu prontuário aqui? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então, assim, outros médicos mesmo ali falaram, não, isso aqui foi errado. O que fizeram foi errado. Mas foi isso. Lembra da palavra que o favor de Deus estava sobre mim. Então, eu creio que nesse tempo de muita dor, eu também fui acolhida, sabe? Eu fui acolhida. Minha mãe estava ali comigo, meu marido. Então, o pós, assim, muito traumático, teve muita graça, teve muita presença de gente que me ama muito e estava ali disponível para cuidar de mim, né? Então, isso foi muito bom, sabe? E aí? Segunda gravidez? Gente, tô segurando de boa, tá? Fiz fisioterapia certa. Não vai que alguém me encontra na rua, peidorreira, né? Não pode. Não. Você imagina? Não, pelo amor de Deus. Nossa, eu te vi no podcast. Você é uma moça que... É uma moça que não conseguiu segurar, não. Já tá tudo normal, tudo normalizado. E quem passa por um processo, né, enfim, no meu caso, eu vivi uma violência, vivi um trauma, a gente tem como ressignificar isso, né? Isso aconteceu, não era pra ter acontecido, não era pra ter sido ruim assim, mas depois daquilo dali, eu fui pra terapia, eu fui falar sobre isso, né? Fui visitar esse lugar de dor, né? Então, fui pra fisioterapia também, pra recuperar fisicamente, né? Uhum. Pro músculo poder voltar, porque, gente, o nosso corpo, ele é... Porque talvez a gente escuta um relato de parto desse e fala, gente, Deus me livre, não vou ter, de jeito nenhum, vou pra uma cesárea. Só que, mesmo com um parto tão dolorido assim, né? Enfim,
depois eu consegui me recuperar, meu corpo voltou. O corpo é perfeito. Ele é perfeito, ele volta, né? O músculo volta, você consegue trabalhar o músculo, você consegue, enfim, você consegue ficar bem de novo, né? E depois eu tive outra experiência, né, também, né? Aí veio a segunda gestação. E a sua cabeça, naquele momento, descobri uma outra gestação, vou passar por tudo aquilo de novo. O que aconteceu na sua cabeça? Então, na minha cabeça, antes de querer engravidar, fui para outros profissionais e perguntei: olha, me disseram que eu não poderia mais ter um trabalho de parto normal, vaginal. Só recapitulando, nesse momento você já estava no Brasil? Já estava no Brasil. Aí, já outra realidade. Aí, outra realidade. Tenho uma amiga enfermeira e tem a Unimed, né? Eu tenho o plano Unimed. E aí... E aí eu conheci a Renasce, né? Eu ouvi falar, né, da Renasce e eu ouvi que era um grupo que tem vários profissionais, fisioterapia, tem a midwife, tem a enfermeira obstétrica, então tem tudo, né? Tem as médicas que realmente querem que você tenha o melhor parto, né, possível, tem uma equipe que vai se preocupar com o seu parto. Então eu amei isso. Inclusive, gente, eu já quero abrir aqui um adendo para falar que a Unimed é a nossa parceira aqui do episódio do Pod de Mãe e que eu estou completamente chateada que quando eu tive o Rui, ainda não existia a linha materno-infantil. Mas hoje, para quem é cliente Unimed, para mamãe que é cliente Unimed, e quer um parto de via normal ou um parto humanizado que seja, porque também vai para cesárea, né? Procura a Renasce, porque lá você vai conseguir fazer todo o seu acompanhamento, tanto com a fisioterapeuta obstétrica, quanto todos os profissionais que a Mari falou ali, no modo gratuito. Você não vai pagar nada ali, além do que você já paga no seu plano, tá? É um benefício da Unimed. Mas, Mari, me conta, porque eu queria muito passar pela essa experiência. Talvez eu ainda passe. Ai, tenho plano. Claro que você faz. Mas eu quero descobrir mais de como funciona tudo lá. Então, eu conheci a Renasce, né, pela Unimed. E ela tem pouco tempo, né, a Renasce. Mas, gente, a minha experiência foi maravilhosa. E aí, eu queria já engravidar, não estava grávida ainda. Ouvi falar sobre a Renasce. E aí eu fui para uma profissional, falei, e aí, eu posso ter um parto normal? Falou, pode ter um parto normal, sim. E você queria? Eu queria ressignificar a história. Eu queria viver algo que eu sabia que eu não vivi. Eu sabia que não era para ter sido assim. E que talvez eu passasse por uma experiência nova, assim, sabe? Eu queria isso, né? Você queria ressignificar muita gente ao meu redor, minha mãe mesmo, vai pra cesárea. Deixa de ser louca, Não, Mariana. para com isso. Garota gosta de sofrer, essa menina gosta de sofrer, gente. Então, eu falei, não, mas eu acho que tem algo assim pra viver. Então eu fui conversando, né? Então eu tenho uma amiga preciosa chamada Niessa, que ela é enfermeira. E ela falou, vamos viver essa história, né? Vamos ressignificar essa história. E aí, fiquei grávida, né? Diferente do Luca, assim que eu me abri pra engravidar, fiquei grávida de primeira da Rebeca. Do Luca foram Nem várias. teve um momento de espera. Não tive, já foi ali de primeira. E aí, fui e falei, não, agora vou na Renasce, né? Vou fazer o acompanhamento e tal, pré-natal. E foi incrível. Eu começar assim pela fisioterapia, né? Queria falar isso assim. Eu tive uma fisioterapeuta maravilhosa. Assim, por exemplo, eu falava, ai, gente, eu tenho muito medo de peidar no trabalho de parto. Ai, gente, não quero. Me ajuda. Você sabe que eu morria de medo, porque antes, quando eu conversava com as pessoas, eles falavam que, porque a gente faz cocô. Porque faz cocô na hora do parto. Não, mas as doulas falavam, não, mas a gente gosta quando faz cocô, que é porque tá dando tudo certo. Eu falei, não quero. Ô, Thiago tá assim, ai, gente, vou ter que cortar essa parte do peido, do cocô. Mas assim, cara, durante o trabalho de parto, isso
é o de menos, assim, né? Pra quem já passou por isso ali é um... Ah, e pras grávidas que estão assistindo, não é sempre que acontece. Eu vou falar que, graças a Deus, aqui não saiu nada, não. Aqui também não saiu nada. É aqui, ó, gente. prova viva, 2. Não saiu, Tá não tudo saiu certo. nem cocôzinho nem nada, tá? Foi. Meu bebê saiu ali. Mas foi muito bom conversar com uma fisioterapeuta antes de ganhar e ali descobrindo meu corpo. Porque como o Luca, eu não tive essa sensação dele saindo normalmente, ele foi sugado. Eu queria me preparar para esse momento ali de... Então, a gente tem o Epno, né? Que você fez. Eu não cheguei a fazer. Eu fiz o acompanhamento, só que quando eu ia começar, tipo, naquela semana, eu ia começar o Epno, aí o pai veio. Então, eu não vivi essa experiência. Inclusive, quando eu fui visitar a Renasce pela primeira vez, eu falei, gente, eu sonho com... entender o que é essa bexiguinha que vai, tipo... Sabe, viver esse processo. Porque era uma das coisas que eu ficava mais curiosa com a fisioterapia. E eu não vivi isso. Ai, também eu acho que você tem que ficar grávida de novo. O que você vai pra Renasce, vai viver um balãozinho. Você tem experiência. O Rui tá pedindo. O Rui tá pedindo. Tá pedindo. Uma irmãzinha. O Rui veio com um papo aí. Calma aí, eu quero uma irmã. Ele já tá se preparando já. Quem sabe já não é Deus cantando no ouvido. Vê se você pode de mãe com a de mães. Aí, ó, não é? Mas o Epno, isso é muito interessante, né? O Epno, o que é o nome? Episiotomy No. Então, que não tenha episiotomia. Esse é o nome do Epno. Não sabia. Que curiosidade maravilhosa. Maravilhoso. Então, outra curiosidade também. No parto do Luca, eu tive episiotomia. Fazem episiotomia para que não tenha laceração. No parto do Luca, eu tive laceração e episiotomia. Os dois. Como que foi completamente errado, né? Equivocado. Então, eu fiz um Epno, né? Pra ajudar ali E, gente, a fisioterapia me ajudou a entender a força que tem que ser feita, o tempo ali, porque é o balãozinho que você vai colocar ali, né? Deixa a gente muito preparada, né? Na terapia. Tanto é que no parto da Rebeca... A gente entende músculos e partes do nosso corpo que a gente não tem como Não tem, você não... Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu vi muito também na minha época era as mães falando assim, aí o médico fala assim, faz a força de fazer o cocô. Não é aquela força. E na fisioterapia, a gente aprende qual é a força que a gente tem que fazer. Qual é o músculo certo que a gente tem que trabalhar. E trabalha tudo, né? O músculo ali, tanto quanto aqui também, né? Você teve isso também? Eu tive o treinamento das escápulas. Então, assim, são regiões do corpo que até então a gente nem tinha noção, não sabia que a gente podia controlar de certa forma. Nossa, que faz toda a diferença na hora. Faz muita diferença. Tanto a gente não chega a um caderno em branco, né? Não, isso é muito... Isso te prepara minimamente, né? Tem coisa que não vai ser, tipo... se preparou pro vestibular e você vai lá e arrasa. Não, calma aí. Tem coisa que é na hora que você vai viver ali. É unicamente, né? É único. Tá aí todo mundo que estuda pro concurso, né? Se prepara e nem sempre. Nem você vai correr em tudo. Tem ali umas coisas que você pega surpresa ali, né? O parto é igual, gente. Também. Então, teve isso, assim, de me preparar, falar assim, nossa, isso aqui eu não sabia, isso aqui, por mais que eu já tinha passado por um parto, né? Então, no parto da Rebeca, já tô lá na frente. Mas eu fechei o olho e lembrei da fisioterapia. Então, na hora do expulsivo, o que me ajudou realmente foi a lembrança do corpo. O corpo tem memória. Então a memória foi da fisioterapia, porque quando a gente tá com medo, enfim, tem uma dói, a gente normalmente contrai, ai, que dor, então você contrai. Na fisioterapia você vai entender que vai vir, você relaxa pra você poder abrir, enfim, né? Então foi uma experiência maravilhosa. A fisioterapeuta, a Niessa, né, que foi a enfermeira ali que tava comigo durante o trabalho de parto, eu tive essa amiga, Doula, que tava ali comigo. Gente, a equipe a equipe que te recebe ali no parto, gente, isso faz uma diferença enorme, enorme. Então, tive o acompanhamento ali da Renasce, todos. Então, a Renasce também tem curso de amamentação, sobre manobras, né, de desengasgo. Tudo isso tem, sim, várias coisas para te
para te ajudar, né? Isso, para te dar informação, se você quiser, claro, enfim. Então tem esse amparo, assim, sabe? Isso é muito bom. Para mim foi muito precioso, assim, de... E outra, das profissionais, elas queriam ouvir minha história. Então, tipo assim, eu passei por isso, elas já sabiam que eu tinha passado por isso. Elas queriam realmente ali no olho falar, vamos juntas construir um parto novo, vamos viver uma experiência nova, sabe? Nossa, e que delícia ter pessoas assim do seu lado para poder te ajudar nisso, né? De olhar no olho mesmo, de entender. E eu acho que é uma das vantagens também do pessoal do Renasce, porque eles vão te acompanhando durante toda a jornada, vão te conhecendo. E aí aquilo ali, vocês vão criando uma relação, né? De amizade, de confiança até. Eu até já falei aqui em outros episódios do podcast, eu construí isso com a minha doula na época. E no meu parto precisou de uma interferência, porque é igual você falou, nem tudo é do jeito que a gente programa, do jeito que a gente pensa. Na hora, eu só autorizei aquela interferência porque eu olhei para minha doula e ela acenou para mim que tudo bem. Porque a gente cria essa confiança, né? Fala, não, ela tá aqui comigo. Do mesmo jeito que você sentiu com os profissionais que estavam te acompanhando, né? Eles entenderam o meu propósito. Sim. Comigo teve a doutora Kátia, né? Não sei se vocês conhecem ela, maravilhosa, gente maravilhosa. Ela foi a médica do parto da Rebeca. E assim, gente, que médica humana, assim. Ela me tocava, assim, sabe? Ela me abraça. Teve hora do trabalho de parto que a doutora Kátia me abraçou. Que ela falou, você tá precisando de um picolé. Ela saiu e foi comprar um picolé pra mim. Ela falou, você quer uma coquinha? Ai, você tá precisando de uma coquinha. Você quer um chocolatinho? Então, teve hora que ela falou assim pras meninas pras enfermeiras, gente, dá uma descansada, vai lá, deixa eu ficar sozinha com a Mariana. Vai lá, descansa, vai fazer um lanchinho. Então, uma médica, assim, super atenta, super... foi muito bom, assim. Uhum. Então, no parto da Rebeca, também precisou fazer uma intervenção, coisa pequena, assim, que eu precisava sair a água, assim, eu tava ali com a bolsa, enfim. Então, faltou isso para que acelerasse o parto ali, que tava indo tudo bem, mas ainda tinha muita água ali, tipo um bolsão de água. E ela falou, e aí eu também eu olhei pra doula, olhei pra Nies, pra minha enfermeira, falei, e aí? Vamos? Ela falou, vamos. Então, gente, assim, eu olhava e sentia segurança, sabe? Uhum. Então, isso foi muito maravilhoso, assim. Até de entender tudo que estava acontecendo. Falar, sabia? Eu queria ouvir, então isso foi muito bom, né? Eu não fui silenciada, eu tinha voz, eu pude parir do jeito que o meu corpo ali estava falando, eu parei em pé, né, da Rebeca. Eu acho que eu parei em pé que eu queria correr. Falei, gente, tá doendo demais, o quê? E aí mas foi a posição que o meu corpo tava ali, eu tava consciente, então foi em pé, assim. Então foi do jeito que eu queria, assim, ninguém falou nada, ninguém, assim, vai, Mariana. Então, eu tenho uma foto maravilhosa que depois eu te mando, né, do trabalho de parto da doutora Kátia ali comigo. Assim, foi um parto, assim, foi a experiência do parto da Rebeca eu sinto que foi um presente, assim, sabe, de Deus pra mim, tipo, que a minha graça é sobre você não é desfavorecida, sabe? A palavra que eu tive 2 anos atrás e, assim, mesmo que às vezes a gente tem momentos assim na vida de caos, de trauma, quando a gente se abre também pro novo, tem renovo, sabe? Tem novas experiências e eu fui muito agraciada com o parto da Rebeca, assim, eu sinto que eu fui curada, sabe? Do coração, assim, de uma experiência nova, de um parto novo, né? Eu tava vindo pra cá falando, eu queria, se eu tiver outro filho, né? Eu queria ter outro parto normal e tal. E meu marido, nossa! Pro Frank, né, pro meu marido, ele acha que é um momento de muita tensão, né? Pro marido, ele fala, gente, é muito difícil te ver sofrendo, é muito difícil não fazer nada. Mas, como eu falei antes, né? Gente, uma das maiores experiências da vida é o nascimento, assim, de um filho. É uma coisa incrível, né? Nossa, eu indico pra todo mundo. Eu não posso ter uma grávida que eu falo, e aí? E aí, o que você quer? O que você sabia de parto? Ai, eu tive normal, foi maravilhoso. Não, aí eu também jogo a real, né? Porque o que eu acho? Informação é poder.
Aí, na época ali das nossas avós, das nossas mães, não se falava muito sobre. Então, ia ali a parteira, você sofria ali a dor do parto, os processos do parto, mas você não entendia muito bem. Você sabia da dor, que era o que era passado ali de geração em geração. Hoje em dia, não. Nós temos profissionais que contam pra gente todos esses processos, que explica pra gente o que a gente tem que fazer, qual o músculo que a gente tem que movimentar, o que tá acontecendo ali. Então, por exemplo, no meu parto, que foi prematuro, a minha bolsa rompeu. Eu tava com 34 semanas. E como eu já tinha estudado, a minha doula já tinha me orientado a tudo, sabe? Eu já tinha participado de todos esses processos. Eu não fiquei nervosa hora nenhuma, não fiquei aflita hora nenhuma. Por quê? Primeiro, eu sabia da coloração que estava normal ali, para quem não sabe, mamães. A bolsa, na hora que rompe, ela pode ir transparente, o que tá tudo bem, posso demorar até 2 horas para chegar no hospital. Aí ela pode estar ali com um pouco de mecônio, ela pode estar com um pouco de sangue, e aí, de acordo com a coloração ali da água que sai, é o tanto que você tem que correr. Então, eu já tinha noção, já tinha esse preparo, e faz toda a diferença. A gente vê em filme e vê em novela, a bolsa estoura, ai, desespero, todo mundo sai correndo para o hospital. E tipo, não é assim, não precisa desesperar. Dá para você viver aquele momento da forma mais tranquila possível. Vai ter, obviamente, aquele momento em que a gente vai para Nárnia. Mas assim, eu acho que a informação, esses cursos que a Renata oferece, essas palestras, esses momentos, é muito importante a mãe participar, porque vai trazer ali para ela uma outra ideia do que é aquele parto. Tanto é a dor. A minha doula trabalhou muito isso comigo, de ressignificar a dor. Porque a gente sempre entende a dor como algo negativo. Só que na hora do parto, a gente sente dor pra gente ganhar vida, pra gente ganhar ali, às vezes, o nosso companheiro, né? Um grande amor, uma experiência completamente nova. Então, não é uma dor ali que, às vezes, deve ser vista como uma coisa negativa. Diferente da sua experiência do primeiro parto, né? Que realmente foi uma dor ali que não trouxe boas expectativas, assim, pro pós. Mas o seu pós ainda assim, naquele primeiro momento, fora do pano, fora a parte do pano, foi maravilhosa também. Então, assim... tem até gente que fala o que muito vale, muito custa. Eu acho que também vai para essa parte. Porque o parto, independente se ele é de via natural ou se ele é de cesárea, vai ter. Você vai sentir ali. É uma coisa que está mudando, né? É uma transformação. E eu acho que a mãe ter total consciência faz muita diferença para a hora que ela está vivendo aquilo. A dor não é em vão, né? Não é. A dor... Tanto é que eu tenho essa consciência, eu tenho essa lembrança, né, do parto do Luke e da Rebeca, essa dor, mas assim, eu lembro, a Rebeca quando nasceu, eu falei, valeu tudo a pena, filha, eu lembro de falar isso, né, valeu com ela no colo, porque a dor, ela chega, ela vai, não tem como você fugir dela, né? Não tem como. Pra gravidez também tem gente que não tem desconforto nenhum, tem gente que vai sentir desconforto. O pós vai ter desconforto, né? Tem, enfim, de novo, gente, eu tô falando muito disso, mas tem gases, né? De novo, né? Tá? Sem contar que tem os gases que ficam dentro da barriga e que dá uma cólica absurda, Dá uma né? cólica absurda, né? Então, depois que você pariu, mesmo que seja cesárea ou parto normal, você vai sentir cólica ali, né? Você vai sentir esse desconforto, não tem pra onde correr. Mas ela não é em vão. E outra, isso parece na maternidade, a gente precisa lembrar essa frase que realmente vai seguir a gente sempre. Passa. É fase, né? Então, é fase, né? Durante o trabalho de parto da Rebeca, eu tentava pensar, daqui a pouco vai passar, tipo, e esse alívio, né? De nasceu, gente, acabou. Você falou sobre a sensação, você não conseguiu sentir a sensação do Luca saindo, porque o Luca foi sugado ali. E da Rebeca, você sentiu tudo? É maravilhoso, né? Da Rebeca eu senti tudo. Não, assim, a cabeça... Deixa eu explicar, gente. Quando a cabeça vem, não é legal, né? Dá uma queimada, dá uma dor ali. Mas a sensação do corpo saindo... Eu não sei se você gostou, mas eu tenho saudade da sensação do corpo saindo ali de dentro. É tão gostoso, gente.
Homens nunca vão entender. Nunca. A cara do Thiago que eu amo. Mas eu tenho a lembrança da sensação do corpo dele, Eu sabe? também tenho. E eu achei maravilhosa. Eu tenho saudade de sentir isso. Olha que Gabi, estranho, eu né? acho que você Olha que Você vai. Gente, vai ter outra temporada aí. Nossa Senhora. Não, quem sabe um dia. Não é? Eu quero. Esse não tem que usar, não. Ai, gente, a sensação do bebê saindo, assim, isso aí me marcou muito também no parto da Rebeca. Da sensação realmente, gente, agora tá indo, tá saindo. Isso é incrível. Incrível. E assim, tanto o sentir o corpinho saindo, as emoções, você conhecendo o meu, eu ainda vivi uma emoção a mais. Porque eu não quis saber o sexo do bebê. Então, naquele momento em que eu senti, a médica gritou, falou, é o Rui. Que eu não sabia, né? Se era o Rui ou se era a Ive. Então, aí já teve aquela sensação de, gente, meu Deus, meu filho, né? E já veio pro braço. Ai, Então, assim, nossa, gente, é maravilhoso. delícia. Inclusive, eu indico, viu? Eu sei que tá fora da tradição, mas, gente, a gente aqui no Brasil faz um punhado de ultrassom. Inclusive, é dificílimo pra você não saber o sexo, porque o médico já sai falando, né? Ah, e esse menino não. Então, sempre tinha que ter aquele cuidado. Mas eu super recomendo, viu? Quem aí não sofre de ansiedade, faz a experiência. É muito gostoso. No É Reino uma Unido, coisa única. a maior parte das pessoas não Sabe o sabe. sexo do bebê. Eles escolhem não. É raro quem escolhe Você vê que saber. é tudo muito cultural, É né? cultural. O brasileiro, ele tem esse calor, né? Esse humano, mas também tem uma ansiedade, uma curiosidade, né? E o brasileiro gosta de um chá revelação, né? Amo, Uma moveloca saindo uma. é quadrinho que a gente vê na internet. Cada chá, né? Tão único, né? O brasileiro é criativo. Muito criativo. É muito criativo. Gente, mas eu queria deixar aqui o recado para todas as gravidinhas que estão assistindo, ou as tentantes também. Se você tem o plano Unimed, vai atrás, procura saber, porque isso é um benefício. E aquela coisa, né? Informação é poder e tá tudo lá. É só você ir, entrar em contato, marcar. A partir de quantas semanas, Mariana, que você entrou lá? 30 semanas? 3 meses. Gente, a cabeça da mãe A gente esquece tudo. já né? dá aqui, ó, já. Não, eu entrei no início, assim, com 3 meses você já tem. Ó, 30 semanas, ó, nada a ver. 3 meses você já se cadastra ali, porque se cadastrar assim, só pegar o telefone, Aham. pegar o contato. E aí você já vai começar nas consultas, né, de pré-natal. Você tem antes com o seu médico pode te passar, ou você vai direto, enfim. E aí, mais tarde que você vai ter a fisioterapia, né, e tal. Mas é desde cedo, você já pode começar o ir. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o QR Code com todas as informações que vocês precisam, tá? E aí, gente, não perde essa oportunidade não, viu? É um benefício que eu mesmo queria muito que já existisse na época em que eu estava gestante e que eu tenho certeza que se eu ficar de novo, eu vou estar lá usando e abusando desse serviço da Unimed. É muito Ô, Mariana, muito bom. muito obrigada por vir aqui trazer a sua história, contar o seu relato. Eu mesma achei que eu ia chorar horrores, mas conseguimos manter, né? Mas eu acho muito legal a gente trazer aqui essa diferença de realidade, sabe? A gente vê que aqui, pertinho da gente, do nosso lado, a gente tem a possibilidade de viver tudo isso e que às vezes a gente pensa que está fora do nosso alcance. Sendo que lá fora, que é onde a gente imagina, você pode sim passar por uma experiência traumática dessa, né? Eu acho que hoje a gente consegue ter um papo desse sem, né? Claro que o choro enfim, né? Não quer dizer que a gente não chorou aqui. Não quer dizer nada, na verdade, né? Mas assim, eu acho que eu consigo falar hoje com leveza, porque é um assunto dentro de mim resolvido, né? Eu nunca falei disso aberto, assim, é um assunto que eu não fico falando e tal. Mas assim, e principalmente para quem, né, tá grávida, enfim, para quem é mãe, para quem tá se preparando também, eu tenho muito isso no meu coração de que cada experiência é única, né? Sim. Cada parto é único, cada
é tudo muito único, né? Pessoal e tal. Então, assim, o parto do Luca, ele realmente, eu recebi isso, tipo, eu fui curada disso, né? De um trauma. E hoje eu falo isso para que outras pessoas, né? Tanto é que foi o motivo de eu aceitar vir hoje, foi de falar assim, olha, isso aconteceu, não é para acontecer, mas existe vida para além disso, sabe? Existe como a gente ter outras experiências. Se você teve um parto, talvez também viveu uma violência obstétrica, tem como também você ter outra história, você ressignificar. Uma coisa que eu tô vivendo essa semana, só abrindo aqui né? Eu fiquei pensando nisso, né? Essa semana. Essa semana a Rebeca, né, adoeceu, pegou uma gastroenterite, enfim. E essa semana eu precisei de ajuda, né? Essa semana eu liguei, eu mandei mensagem pra amigas, assim, falei, gente, eu tô precisando de ajuda. E uma coisa muito real sobre a gente mãe, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer mostrar que a gente é forte, a gente quer não contar nenhuma experiência de peido, entendeu? A gente quer ser essa imagem assim, sabe? Foi construída uma imagem em cima do nome mãe como se fosse uma heroína, né? E a gente tenta se encaixar nesse papel, mas na real não. Na real, não. A gente solta pum. Solta pum. A gente não dá conta de tudo. Tem hora que a gente não dá conta de tudo. Tem hora que a gente sofre, que realmente a gente chora uma com a outra. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, essa semana eu vivi muito isso, assim. Essa semana eu vivi... Uma amiga foi lá, me ajudou. Uma fez comida, me ajudou, porque ela tava querendo muito colo. E tem um outro de 2 anos e 7 meses também. Então, essa semana eu vivi algo assim. Até pensei, falei, eu acho que eu vou desmarcar e tal. Mas tô aqui, né? Tô aqui, graças a Deus. Mas assim, eu fiquei pensando, nossa, eu queria passar isso, né? De que a gente mãe, a gente é muita coisa. A gente consegue viver outra história, a gente consegue se abrir para outra coisa, a gente consegue pedir ajuda quando necessário, a gente consegue, sabe, viver. E esse ano eu tô pensando isso, né? Eu quero viver uma maternidade mais leve, né? Eu quero não quero que um trauma me defina como mãe, eu quero viver mais leve. Então, que bom, né, que a gente tá aqui, que bom que tem esse espaço, né, pra gente falar de trauma, mas também pra falar de amamentação, de um parto novo, de novas histórias, né? Então, que bom que tem esse podcast, né? Eu acho Muito também. bom. Sim, eu acho que foi o principal objetivo quando eu trouxe o podcast pra vida, porque eu senti muita falta disso na minha maternidade, de saber, de ter pessoas, de compartilhar. E eu acho que, assim, eu sou completamente apaixonada pelo projeto, não tem como, né? Mas eu acho que ele faz muita diferença. Ele pode fazer muita diferença na vida de muitas mães que tá precisando, sabe? E às vezes não precisa ser o podcast em si. A gente mesmo, dentro das nossas redes sociais, a gente conversando com as nossas amigas, são assuntos que a gente precisa estar falando, que a gente precisa expor para poder ressignificar, tá? Aquele padrão ali que foi criado de mãe, que é uma super-heroína, cair por terra e todo mundo entender que tá tudo bem, que todo mundo passa por momentos e que é isso aí, a sua maternidade não é mais difícil, mais complicada do que a da outra. Todas são, né? A gente realmente tem que passar por isso, esse é o processo. E que bom que hoje em dia a gente tem todas as informações, todos os profissionais, até a questão da rede de apoio mesmo, né? De você ter ali com quem contar, as amigas entenderem esse processo também. Inclusive, quando a gente estava falando de conhecimento, não é importante só a gente, né? É a gente também passar esse conhecimento para toda a nossa rede de apoio. Para o marido, para as amigas, para as avós. Porque na hora do perrengue, eles que são nossos alicerces. E quem vai ser nosso apoio, né? É importante também, a gente, como mãe, a gente cuida muito, né? Mas também a gente precisa de cuidado, né? Precisamos ser cuidadas. Então, essa semana eu recebi super cuidado, né? De amigas e tal. Tão gostoso, né? Muito gostoso. Bom. É muito bom. Gente, a gente vai ficando por aqui. O papo vai continuar nos bastidores, eu tenho certeza, porque eu e a Mari aqui, a gente ainda tem muito assunto para falar. Mas por enquanto, a gente vai ficando e o próximo episódio é na semana que vem. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.